Notícias direto do hospício. Olá, eu sou o Ricardo Manaro e esse é o Notícias direto do hospício. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2026. Sejam todos bem-vindos. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Falta pouco, gente, falta pouco. Ajuda o Manarinho a chegar aos 3 mil. Então, algumas coisas iniciais. Primeiro, agradecer os elogios que recebi, por soltar um tostão de minha voz no sábado passado. Muito tempo eu não tocava, vocês podem reparar que o violão não pegou a afinação. Alguns me disseram, Manaro, é melhor você continuar estudando, fazendo aí seus programas, tal, porque a voz não vai. Mas houve alguns que falaram, não, sua voz, o time parece do Elvis Presley. Não é? Se você não assistiu esse vídeo, assista uma paródia de carnaval. Segunda coisa, pessoal. Muita gente me perguntou o seguinte, Manaro, me explica isso. O título, que você está dando continuidade ao programa de ontem, era o despertar, da civilização ocidental versus Marquês de Sapucaí, mas você não falou da Marquês de Sapucaí. Calma, cocada, que a gente chega lá. Vamos lá? Olha só, pessoal. A gente estava falando ontem da questão da presença do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio ali na Conferência de Segurança de Munique. E que existia, uma certa desconfiança, uma certa apreensão sobre o que ele ia falar. E alguns líderes... Não, líder não, porque você não vai falar para mim que o Stammer é líder, que o Macron é líder. É burocrata. E alguns burocratas, inclusive da União Europeia, falam assim, não, temos que ter autonomia em relação aos Estados Unidos, Claro, os caras estão com medo de perder a mamata. E aí uma coisa rápida, União Europeia são os burocratas, tá? Isso é muito diferente da Europa e dos europeus que são gente como a gente, que lutam para ter uma vida digna, uma vida legal, para ser feliz. E por isso que a gente percebe a distância entre esses burocratas impopulares, e a população, o chamado nacional populismo. Mas vamos lá. E aí eu falava o seguinte, então tinha uma apreensão e eu comentei que a Europa tem basicamente 3 problemas. A questão energética, ficaram energia limpa, se ferraram, estão dependendo de energia. Segunda coisa, a desindustrialização da Europa, perda de cadeias produtivas, de emprego para fora e a dependência disso do exterior. E terceiro, a imigração islâmica. A política de portas abertas. E aí os caras vão chegando. E pessoal, isso não é desde as mais remotas épocas, A partir do século VII começou, é estratégia. Então, eles vão para lá, tem um monte de filhos, eles se tornam eleitores, chegam ao poder e aí islamizam tudo. E eles querem destruir o Ocidente. Então nós temos esses problemas. E o Marco Rubio apontou isso, ele falou, olha, vamos fazer parceria econômica, os Estados Unidos poderiam resolver esse problema, mas vamos juntos, vocês já estão investindo mais, falou da questão econômica, mas aí que chega a questão que nós vamos estabelecer a relação com a Sapucaí, ele foi além. E por que eu gosto do Rubio? Porque ele percebe aquilo que muitos de nós ainda não percebemos, que não é só uma guerra política, econômica, não é só uma guerra da civilização contra a barbárie, é uma guerra cultural e é uma guerra espiritual. Então, algumas passagens do discurso em que ele até quebrou a perna de alguns caras que esperavam um discurso mais agressivo e ele foi Olha o que ele falou. A ligação não é apenas econômica, mas também cultural e espiritual. E literalmente ele diz, exércitos não lutam por abstrações. Exércitos lutam por um povo. Exércitos lutam por uma nação. A sua nação, o seu povo, a sua identidade, a sua cultura. Exércitos lutam por um modo de vida. E é isso que estamos defendendo. Uma grande civilização que tem motivos de sobra é meu, para se orgulhar. E ele falou, é verdade. Olha quanta coisa que a Europa trouxe para a nossa civilização. Só algumas coisas, tá? A gente ficaria horas falando sobre isso. Então, primeiro, as ideias de liberdade, de Estado de Direito, liberdade de expressão, Começa lá na Magna Carta. Vou contar essas histórias, calma que eu estou me organizando aqui. A criação das universidades, do conhecimento, do saber, do debate. E vejam, as universidades não só na Europa, nos Estados Unidos, como aqui, estão degradadas ou não.
por onde o eixo do caos passa, eles destroem tudo que é bom. Mas a gente chega lá. A revolução científica, a revolução industrial, produziu gênios, né, na humanidade, como Mozart, Beethoven, Dante Alighieri, William Shakespeare, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Ele cita Beatles, Rolling Stones, a capela, as obras de arte, a Capela Sistina. Olha, se você tiver oportunidade, vá ali. Ali é Deus se expressando, é maravilhoso. As torres, né, da Catedral de Colônia, inclusive há alguns vídeos do Laudelino falando dessas catedrais, é emocionante, porque a gente entende que existe um espírito de cooperação. Catedrais que demoram séculos para ser construídas, mas você vai lá dar sua contribuição, não é? Por quê? Porque o que a gente está aqui é contribuindo para o futuro, aproveitando que os nossos antepassados plantaram, e isso que a gente tem que ter orgulho, é isso que ele está falando. E ele fala, olha só, todas essas coisas, né, esses gênios, essas obras, testemunham não só a grandeza do nosso passado ou a fé em Deus que inspirou essas maravilhas. Pô, o secretário dos Estados Unidos falando de Deus, da inspiração divina. Pessoal, olha que coisa maravilhosa. Nós estamos despertando para os nossos verdadeiros valores, né? Relembrando. Aí ele lembrou ainda que os Estados Unidos foram, literalmente ele fala, fundados por europeus, e ele dá um monte de exemplo da ocupação dos Estados Unidos, muito bonito, com suas memórias e tradições, e a fé cristã de seus ancestrais como herança sagrada, com laços profundos forjado ao longo de séculos de história. A civilização ocidental tem séculos de história. A fé cristã na cultura, o idioma, a ancestralidade, o sacrifício que nossos antepassados fizeram. E olha, não pensa no europeu, não vamos pensar no processo histórico, pensa na sua vida. A gente vive num país que teve imigração. Eu vivo numa cidade, né, São Paulo, que você tem imigrantes de todas as partes do Brasil, imigrantes, e todo mundo trabalhando, e todo mundo se virando, né? E o que nossos ancestrais fizeram, o esforço que muitos fizeram para que a gente tivesse uma condição melhor. É isso que nos une, é isso que nos faz ir à frente. Bom, aí ele falou o seguinte, né? Que esse negócio de ordem global, globalismo e tal, não vai resolver problema. Falou que a ONU é vital, mas que ela precisa ser reformulada. Aí o pessoal que vai perder a boquinha, os limpinhos, vamos lá para Paris tomar um vinho e ver o que podemos fazer por essa plebe, não é? Bom, então ele falou, né, dessa necessidade. E ele arrematou de uma maneira maravilhosa. Não queremos nossos aliados acorrentados pela culpa e pela vergonha, porque é isso. O passado colonial. Página virada, vamos construir. Porque eles usam a sua culpa, a sua má consciência para avançar. Eles não têm, o pessoal do eixo do caos da barbárie, eles não têm escrúpulo algum, não é? Queremos aliados que se orgulhem da sua cultura e do seu patrimônio, que compreendam que somos herdeiros da mesma grande e nobre civilização e que juntamente conosco estejam dispostos e sejam capazes de se defender. Ou seja, o que nos une não é só exército, não é só economia, é muito mais do que isso. E só lembrando, né, aquilo que eu falei, não é só nos Estados Unidos. América, o Brasil, nós somos, não é, descendentes dessa civilização ocidental. O Brasil é um país cristão, o Brasil é um país conservador, né? E aí, é o que eu falei, né? A maioria de nós quer trabalhar, quer estudar, quer ter uma vida legal, quer ser feliz com a nossa família. Claro que nem tudo é perfeito. Pessoal, todo mundo tem problema, nenhuma família é perfeita, ninguém está falando que é propaganda de margarina. Tem problemas, né? Tem desvios, tem coisas, mas o que no final faz? O amor, a solidariedade, o ser humano tem solidariedade. A nossa família é o nosso refúgio. Nem tudo é perfeito, mas isso nos fortalece, principalmente a fé em Deus. Por mais que às vezes eu não traiçoeiras, dificuldades, mas nós temos a força divina. Esse é o cerne. Essa é a questão que o Marco Rubio chamou para si. E o que isso tem a ver com a Sapucaí? Pessoal, eu fiquei sabendo, hoje quando eu estava acabando de redigir, ontem, né, quando eu estava acabando de redigir, que a escola lá que fez aquele SCAR, homenageou o presidente da República, foi rebaixada.
Bom, ainda bem, mas deve ter sido critérios técnicos. Se fosse político, já seria campeão. Mas o escárnio daquilo. Não é a primeira vez que no carnaval eles escarnecem a nossa fé cristã. Não é a primeira vez. Segundo, né? Colocar as famílias enlatadas, né? O neoconservadorismo em conserva. E vejam o tamanho do ódio que eles têm. Né? Na lata lá, não sei se reparou, tinha um casal e uns filhos sorrindo. Então, muitas vezes eles são movidos pelo ódio e tal, mas pela mentira. E olha, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vamos resgatar esses nossos valores. Na verdade, esses valores estão presentes, vamos fazer crescer. Não importa a divergência que a gente tenha, seja religiosa, seja política, seja social, nada. Nós temos que vencer esse inimigo, nós temos que afastar o eixo do caos, nós temos que afastar os comunistas. Desculpem, mas isso é um fato. Eles escarnecem a nossa fé, o trabalho, tudo que a gente construiu. Basta ver por onde eles passam a desgraça que tem. Então, é nesse sentido que o discurso do Marco Rubio me deixa muito otimista em relação ao futuro. E assim, né, pessoal, eu quero que vocês percebam, eu tenho falado um pouquinho mais do que acontece além do Brasil, porque aquilo que eu sempre falo, o Brasil é periferia do sistema, o que acontece lá repercute aqui, para a gente entender que as mudanças também vêm de fora, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não parar, não precipitar, não retroceder. Orar, ter fé em Deus, trabalhar por um futuro melhor. Curta, comente e compartilhe. Em breve eu volto a falar de assuntos nacionais, mas acho que esse tema seria necessário. Aquela apagadinha tradicional. Oba! Fiquem todos com Deus. Um bom dia. Curta, comente, compartilhe e se inscreva. Tchau!